Eu queria contar uma outra historinha aqui para vocês, e a gente vai falar de acordo de leniência, que eu sei que é um tema que, né, mexe com todo mundo, e eu quero aproveitar justamente esse debate para que as pessoas possam entender de maneira profunda o que está acontecendo e para onde essas ações podem caminhar, porque o ministro André Mendonça determinou a realização de uma audiência de conciliação para julgar uma ação movida pelos partidos PCdoB, PSOL e Solidariedade. Essa ação pede a suspensão de todos os acordos de leniência que foram firmados ali no âmbito da Operação Lava Jato. Essa audiência deve acontecer no dia 26 de fevereiro e aí devem participar as 3 instituições que firmaram as leniências à época, Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da República e a Controladoria-Geral da União. Devem participar os partidos que moveram a ação e as empresas que firmaram os acordos também poderão participar, assim como o Tribunal de Contas da União. Mas é claro que aqueles 3 que firmaram, eles estarão presentes. Como é que vocês avaliam uma audiência de conciliação para julgar uma ação que pede o fim de tudo aquilo que lá atrás foi feito e que surgiu justamente a partir de investigações, de provas que foram coletadas à época daquela operação, Dávila? Bom, primeira coisa, é um absurdo conciliação com corrupto e corruptor. É total absurdo. Corrupto e corruptor tem que estar na cadeia. O Brasil está cansado de ver escândalos de corrupção passar de maneira impune. Pela primeira vez na história do Brasil, durante o processo da Lava Jato, essas empresas confessaram que corromperam autoridades, que deram dinheiro para as autoridades. E tinha ali a lista dos que foram corrompidos. É uma coisa inacreditável. Agora, esses partidos de quinta categoria querem jogar todas essas evidências, fatos, provas, acordo de leniência de confissão para reescrever a história do Brasil, dizer que nunca teve corrupção. É um negócio, olha, realmente, sabe o que é? É nojento essa pactuação com a corrupção no Brasil. Nós não podemos tolerar isso. E o ministro não devia dar bola para uma ação irresponsável desses 3 partidos, tentando reescrever a história do Brasil e enterrar as evidências de corrupção que tão mal fizeram ao processo democrático e às instituições do país. Fábio Piperno, o ministro fala o seguinte na decisão que saiu nessa sexta-feira, né? Que a finalidade da audiência é eminentemente consensual. Pode vir aqui na fechadinha, por favor. E que, por isso, é de todo recomendável que, na ocasião, as manifestações tenham caráter propositivo e resolutivo. Fábio Piperno. Confesso para você que eu não entendi nada da intenção do ministro, né? Então, veja, ele de alguma forma ele está dando prosseguimento ao pleito desses 3 partidos. Sim. E eu não vejo razão para que isso aconteça. E qual que é o pleito desses 3 partidos? Eu vou acrescentar aqui para que você possa continuar, Piperno. Segundo os partidos, o motivo da ação é reconhecer que os acordos foram pactuados numa situação de extrema anormalidade político, jurídico, institucional e uma situação de coação, portanto, sob um estado de coisas inconstitucional. Fábio Piperno. Então, eu vou voltar, porque como a audiência é sempre rotativa, né, a gente fala isso no rádio, né? Voltar aqui o exemplo que eu dei. Se a Lava Jato, se algum juiz ligado à Lava Jato tenha condenado, por exemplo, o Evandro Cini, aí o Evandro Cini falou, não, eu sou inocente. Não, mas você é culpado, então você está condenado a 10 anos. O Evandro discorda, recorre, mas a condenação é mantida e ele vai ser preso jurando inocência. Sim. Perfeito. Só que com essas empresas que fizeram um acordo de leniência, isso é muito diferente. Que elas que procuraram. Porque elas procuraram, falaram o seguinte, ó, eu tenho 50 executivos aqui. Eu sou culpada. Ele vai colaborar com você. Teve empresa, a maioria das empresas lançou nota oficial se desculpando com a sociedade. Exato, isso por cometer corrupção. Está até no papel, não tem nem como apagar o arquivo. Não. Né? Eles publicaram em jornal, em revista, então tem essa prova, tem essa materialidade. Então elas pagaram pela publicação dessas notas, confessando e admitindo os acordos. Aí vão lá os seus executivos, né, fazem as suas confissões, dão prosseguimento a esse acordo e está encerrada a pinimba aí, porque a empresa paga as multas, né, até paga lá para os executivos, alguns foram obrigados a deixar as suas atividades, mas não houve essa
coação, porque a gente está falando em negociação. Nenhuma dessas negociações foi feita de um dia para o outro. Então, no caso das empresas, é muito diferente da lógica das pessoas que individualmente foram condenadas e que reclamam de injustiça, enfim, de falhas processuais. E aí depois a gente viu uma série de fatos que podem gerar muita controvérsia. Mas no caso das empresas, houve acordo. Fala, Gustavo Segré. O Piperno falou tudo. Me parece que é fantástica a abordagem que colocou, mas vamos tentar dar um exemplo. Quando é feito o acordo de leniência, lá atrás, quando foi feito? Quando alguém vem e prova, Luiz Felipe Dávila, o que você tem a falar? Porque olha a prova que tenho, olha a prova que tenho, olha a prova que tenho, você deixou marcas em tudo isso aqui. Aí, lógico, a princípio, ninguém queria declarar que era culpado. Aí aparece um dizendo, eu tenho 98 milhões de dólares e sou um gerente da Petrobras, então estou devolvendo o dinheiro. Devolve o dinheiro que não roubou? Ou seja, não sei, você tem 98 milhões de dólares para devolver? Eu não tenho. Eu não tenho. Então, o cara levanta a mão e diz, eu quero devolver o dinheiro que eu roubei. E mais, as empresas acuadas de provas dizem, ok, não dá mais para resistir. Lembrando, o Odebrecht no começo falou, não, eu era contável, não tem nada a ver com isso. Depois... E de repente apareceu um sistema paralelo, tinha até um lugar de sistema, tinha sinônimos, pseudônimos de um monte de político. E as empresas dizem, ok, fui pego, então está aqui. Declaro, eu assumo que cometi um ilícito, estão aqui as provas do ilícito, estão aqui a quem eu paguei e eu vou devolver o dinheiro e vou pagar a multa. E aí vem um grupo de partidos de esquerda que não tem a mínima ideia de o que eles querem com isso. Isso a partir de uma movimentação que também aconteceu com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Lógico, de um empoderamento fantástico para que esses partidos disseram, não, peraí, vamos nos amparar nessa resolução do ministro para pedir a suspensão de todo mundo. E aí você fala, peraí, é um universo paralelo isso, não é? Isso não aconteceu. A pessoa não foi um dia que acordou dizendo, eu sou corrupto, me veio uma inspiração de lealdade e moralidade, então vou declarar. Não, eles fizeram essa declaração quando todas as provas mostravam que eles eram corruptos. E a melhor forma aí qual era? Mostrar, aceitar, autodenunciar, inclusive, como estávamos falando de uma empresa, não era uma questão penal, não tinha uma empresa indo na prisão. Então, não consigo entender a lógica disso, mas fica muito claro. Querem escrever a história de novo, apagando essa questão de... Não, a corrupção foi uma interpretação judicial. Eu acho que aconteceu, mas não sei se aconteceu. E o pior, né? Que essas empresas estão, sim, pagando essas multas nas justiças, na justiça americana, na justiça suíça e em outros países. E aqui quer se livrar. Ou seja, até nisso a gente reforça a imagem da impunidade e que a corrupção compensa. É uma vergonha. Não pode acontecer sequer essa decisão do Mendonça. Foi uma decisão errada. Errada que mostra, de novo, a tolerância com a corrupção. É um negócio inacreditável. Não pode nem ter conversa. É cumprir a decisão e os acordos de leniência. É porque a palavra conciliação remete a algo muito propositivo, exatamente, né? Algo muito... em que as partes vão lá, afirmam as suas desavenças e as questões que as incomodam, e aí depois você chega a um acordo, né? Você chega a um meio de caminho para todas, mas até um meio de caminho diante de um escândalo de corrupção já seria algo revoltante, né? Imagina o seguinte... Ou já seria algo que beneficiaria alguém que lá atrás disse e reafirmou e confessou que cometeu uma irregularidade. Esse é o país da impunidade, nesse caso. Então temos que assumir que corromper vale a pena, ser corrupto vale a pena, porque depois vem um partido, um PSDB... ou um PSOL, um Solidariedade, dizendo, não, isso aqui não aconteceu, é nossa interpretação, parece, mas não foi. E aí, a outra situação que me parece um pouco estranha é que conciliação vai ser? Porque na conciliação é quando Evandro deve dinheiro e o Dávila é o credor, então deve 100 e fala, não, eu posso te pagar 50. Aí fala, ok, vale a pena, vamos fazer um acordo, 50. O que vai fazer? Não, olha, eu sou meio corrupto.
Eu era corrupto na leniência, mas agora pensei bem e sou meio corrupto. Não existe isso. Acrescente, Piperno, arremate. A gente está falando de PCdoB, PSOL e o... Solidariedade. Então, perfeito. Esses partidos, além de tudo, além de todas as questões aí de juízo de valor e morais, então, eles estão cometendo um erro político grotesco. Primeiro, eles estão saindo em defesa de empresas. Empresas que confessaram, de forma confessa, cometeram ilícitos. Sim. Segunda coisa, os políticos que foram denunciados à época, todos eles já estão com a situação resolvida. Então, veja, se for... vamos imaginar que, puxa, a minha intenção é livrar a cara do político que é meu aliado. Não, de alguma forma você tenta, pelo menos, estabelecer uma conexão causal. Mas nem isso tem. Você está falando de empresas, não de políticos. Terceiro, esses políticos, especialmente o PSOL, tem protagonistas em eleições importantes esse ano. Por exemplo, o Boulos. Você imagina, assim, o sorriso de satisfação que um opositor do Boulos recebe essa atitude do PSOL, porque ele vai pegar isso, vai guardar num freezer muito bem refrigerado até o momento eleitoral e falar, esses caras, eles estão querendo livrar a cara, porque eles fazem um discurso contra empresas, isso, aquilo, mas eles estão querendo limpar a barra, né, de grandes empresas, da nata, da elite do imperialismo e tal, não sei, e dispensar essa turma toda de pagar os bilhões de acordos que eles fizeram. Deixam a bola quicando. Então, além de tudo, é de uma burrice grotesca.